Fala aí, galera, voltamos com mais uma edição do Outro Futebol de volta aqui, semana 13, chegou nas contas, já definições de playoff rolando, tem técnico demitido também, surpresa pra ninguém. E a gente, cada um deu sua aposta na live, a gente tá bem ousado Já aqui sobre isso. Mas assim, é aquela surpresa pra ninguém mesmo, porque, cara, a gente pra ninguém. A gente tá aqui na quarta temporada, é? Quinta, sexta, 18. Acho que é... Quarto ano que a gente fala que esse cara tem que ser demitido. Mas é que tá, acho que a surpresa é essa, né? Não, ele foi demitido. Não, e acontece o seguinte, eu acho que talvez a única surpresa é ele ser demitido no final da temporada, né? Normalmente o Packers é uma organização organizada, né? Eu nem lembro se eu falei isso na live, mas foi engraçado que eu tava vendo a linha de aposta era o Packers favorito por 14 pontos. Eu falei, meu irmão, cara, 14 pontos é muito alto, eles não vão ganhar nem a pau, eles não estão jogando nada. Aí eu falei assim, cara, imagina se o Packers perde. Aí eu falei, ele é demitido esse pé. Em caso do Arizona, ele vai ser demitido. Eu acho que aí foi quando acabou, eu falei, vai ser demitido. Eu acho que ele foi demitido por causa do adversário, e não por causa da derrota. Se perde, por exemplo, o Vikings ali dentro de casa... Que nem perdeu outro dia. Que nem perdeu, mas pro Arizona... Soma tudo e vai... Aí é que foi bravo. Dá o teu destaque. Cara, eu queria falar de dois times rapidamente, Chiefs e Cowboys. Primeiro é o Chiefs que, assim, Cowboys. ganhou do Oakland Raiders, mas projetando, porque agora o Chiefs está pensando em playoff, então só estou pensando na cabeça deles. Projetando esse time para os playoffs, se eles jogarem com essa defesa nos playoffs contra uma AFC, que o Rafa vai falar até um pouquinho melhor, aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Contra alguns times da AFC potenciais que estão bem, esse time não vai passar. Não vai passar. Então pode ter o ataque que for, mas eles conseguiram tomar 30 pontos do Oakland Raiders, um time que sem o running back titular, todo reformulado, Já que não tem em tanking mode muito claro. Claro, não tem aspiração nenhuma e conseguiram tomar bastante pontos e ao mesmo tempo, em paralelo, o que eu queria falar do Cowboys assim, bastou que o Cowboys ganhasse do Saints pra todo mundo falar, não, porque o Cowboys, não sei o que, eu acho que não é por aí, mas ao mesmo tempo a gente já vem falando desse time, eu acho que é um time que, eu já vim falando disso, que o corpo de linebackers é muito bom, a defesa parou um dos melhores ataques da NFL, o Dak Prescott não tá comprometendo, tá jogando bem, Zeke Elliott bem, então assim, conseguiram pegar o Amari Cooper, que era o cara que faltava desde a época do Dez Bryant, não tô entrando no mérito do preço que pagaram, que tá jogando bem, mas assim, o ponto ao mesmo tempo que eu falei do Chiefs, tipo, cara, atente-se porque pode dar ruim desse jeito que eles vêm jogando, o Cowboys é o oposto. Não é pra tanto como alguns torcedores do Cowboys, amigos nossos, a gente tem estão falando, mas eu acho que é um time pra ficar assim de olho que pode surpreender nesse playoff. Ninguém botou como jogo domingo não, né? Mas não. Eagles e Cowboys domingo assim, a gente tá gravando segunda no fim da tarde, a gente não sabe se o Eagles ganhou do Redskins. Mas o Eagles ganhando esse jogo do Redskins e na próxima semana pegando os Cowboys é um jogo pra... E mesmo se o Eagles perder, o Redskins ainda vai colar. E se o Cowboys perde, o Redskins pode... Sim, sobrevivendo após Alex Smith, né? Complicado. É o teu destaque. Eu tô muito levinho essa temporada, né? Então vamos hot takes. O Aaron Donald deveria ganhar o MVP da temporada. Ele é o melhor jogador da NFL. De longe. De longe. A defesa do Cowboys parou o Drew Brees. Ninguém para o Aaron Donald. Qualquer número pode provar isso. Inclusive aqui, essa é a melhor. Ano passado foi unânime, praticamente, o melhor jogador de defesa da temporada. Ele teve 11 sacks, 15 tackles, tackles for loss, né, que é antes da linha de scrimmage para parar o jogo terrestre, e 27 quarterback hits. Esse ano, em 12 jogos, ano passado acho que foram 14 que ele jogou, porque ele teve aquele holdout dos dois primeiros. Em 12 ele tem 16 sacks e meio. Nossa! Ele tá a 1,5 de bater o recorde de... Não, e assim, 16 sacks e meio jogando por dentro. Exato. Ele é tackle. Calma. Ele jogando por dentro e com mais de 70% dos snaps, com marcação dupla, pelo menos. Mais de 70%. Mostrando essa estatística do jogo contra o Chiefs. Nossa. E eu não sei o número exato contra o Lions, mas eu vi o jogo e toda hora era a dupla dele. A hora que ele dá o strip sack do Stafford, são dois em cima dele, ele baixinho lá, vai E ele tá 1,5 sec de quebrar o recorde de jogadores por dentro, que é de 18, do Keith Millard, que era do Vikings, jogava nos anos 80. E não é estranho, não será estranho se ele quebrar o recorde do Michael Strahan de 22 secs e meio. Ele em 12 jogos tem 16,5. Eu realmente acho que se ele não se machucar, se ele não for poupado, ele vai quebrar esse recorde. E sim, todos os outros, se você pegar, ele teve 15 tackles for loss no ano passado, ele já tem 20 esse ano. Nossa. Ele já tem 32 quarterbacks hits, mais que 27 no ano passado. Todas as estatísticas ele lidera a NFL, ele é número 1 de longe. E ele não vai ganhar o MVP porque jogadores de defesa não ganham. E se a gente pensar o seguinte, a defesa do Rams é uma das piores da NFL. Eles entraram agora domingo, eu não vi os números depois, mas com uma segunda com mais jardas totais, top 5 de jardas aéreas, não é uma defesa boa.
E assim, essa é a grande questão. O J.J. Watt em 2014 foi o nosso primeiro ano, ou último ano antes do alto futebol. Imagina se a gente tivesse visto aquela temporada, quanto a gente ia falar dele toda semana. Eles tiveram uma boa defesa, o J.J. Watt teve todos os números iguais a esse, basicamente. Eu acho que se o Aaron Donald quebrar o recorde de 22,5, aí pode ser que chame atenção. Exatamente. Mas aquele ano, o J.J. Watt fez touchdowns, porque ele jogava de tight end direto. E tudo bem que o Aaron Rodgers jogou muito, mas assim, não foi a temporada do Aaron Rodgers assim, foi mais o que deu o Brady no passado, foi meio que sobrou. Mas aí sabe o que acontece? E ele não ganhou. Pois é, e aí, antes de você trazer essa lembrança do Aaron Donald, por exemplo, ninguém nem cogitava. Exatamente. Nem a gente mesmo cogitava ele como mas MVP. Mas o que ele tá fazendo a discussão para MVP era Patrick Mahomes e Drew Brees, ponto. A discussão era um ou outro. Um fato curioso sobre o Aaron Donald, que essa semana eu até coloquei no Twitter, sei lá, 15 minutos antes dessa live, então deve estar segunda-feira, já deve estar ano passado, mas que saiu uma foto, tá, do Aaron Donald depois de um jogo, todo rasgado, né, todo com o abdominal todo, você quer, aí veio o Josh Schwartz, cara que linha ofensiva conhecidíssimo aí da NFL, que eu sigo ele, aí ele falou, defensive tackles are not supposed to have abs. aí veio um comentário que eu até repliquei no meu Twitter, a random test is coming. Tipo assim, cara, com certeza vai ter um random test pro Aaron Donald aí, né? O Aaron Donald... o Eric Berry, né, que reclama desses random tests. Supostamente. É o Eric Reed. Ele, ele conseguiu os 2 sacks na última partida, no quarto período. E os números dele no quarto período são surreais. Ele até falou sobre isso na entrevista dos últimos dias. Ele falou assim, cara, big players, big time. Assim, eu apareço na hora que precisa. 7 sacks e meio e 21 pressões só nos quartos períodos. Mas acho a explicação... Tem uma porrada de jogador que não tem isso. Acho que 21 pressões ninguém quase tem. Eu acho a explicação da temporada. A explicação lógica é a questão da fisicalidade da OL. O jogo vai ficando mais físico, vai desgastando a OL. Dobrado e triplicado o tempo todo. Então, mas aí tá, no final o cara, exatamente, o cara demonstra o quanto ele é monstro e o quanto os outros times acabam ficando cansados no quarto período e ele aparece, cara. E o engraçado é que, assim, por ele ter marcação dupla, mais de 70% dos snaps, pelo menos era pra. O Adama Kansu tá tendo números absurdos. Mas é ele que tá tendo. ele que tá tendo esses números. Então, assim, infelizmente o Sul não tá brilhando como a gente imaginava, o resto da defesa não é o que a gente esperava, e cai na conta dele, porque não vai ganhar, porque assim, se o Drew Brees tem uma temporada boa, não tem nenhuma chance do ataque do Saints ser ruim. Tipo, não tem. No mínimo bom vai ser. Ele tá tendo talvez a melhor temporada da história e a defesa é ruim. Infelizmente não se paga. Mas isso acontece direto, principalmente com defesa. Exatamente, por isso que não vai ganhar. Por isso que não vai ganhar, mas isso acontece direto. Eu acho que entra um conceito que se perdeu, que é... Não é mais Most Valuable Player, o MVP. É simplesmente o melhor jogador, destaque, etc. Mas se você entrar no conceito de Most Valuable Player, se você retirar ele do time e falar... Seria a mesma campanha? Qual o impacto que teria ele não jogar? Acho que essa discussão mas aí, por exemplo, a defesa do Rams é a segunda pior em jardas com ele. Mesmo seria pior. Então, esse é o ponto. Se você tira o Drew Brees, o Saints seria o pior ataque. Esse é o ponto. Mas eu acho que perde-se um pouco esse... Perdeu-se no tempo esse conceito. Na NBA, até você sempre traz esse exemplo, na NBA é mais verdade. Se retirar o cara bota um mediano, do time, bota um mediano, você vai ver o impacto absurdo que isso faz, entendeu? Se você troca o Aaron Donald pelo... Diz um DT mediano aí, sei lá... Timmy Jernigan. Você troca ele pro Timmy Jernigan. Mediano não, mas tem uns 15 a 6 melhores. E você troca o Drew Brees pelo Andy Dalton, a diferença entendeu? Essa comparação é exatamente. Beleza, o meu destaque, eu vou fazer um comparativo de AFC e NFC. A gente estava tendo uma discussão no WhatsApp e aí chegou um comentário dizendo o seguinte, mas você está falando da NFC, né? Aí eu... da AFC? Da NFC, porque a NFC é mais forte do que a AFC. Aí na hora eu nem pensei, nem parei para pensar sobre o assunto. E aí eu fui ver se era mais ou menos isso. O que acontece? Os dois times tops da NFC, eles estão à frente dos dois times tops da AFC. Que seriam o Rams com 11-1, que é o primeiro colocado da National, contra o Chiefs, que está 10-2 na American. Beleza. O segundo colocado, Saints, 10-2 e os Patriots 9-3. Então, nessas duas posições, tem uma vantagem a NFC. E acabou. Termina aí. Porque aí a gente tem, na terceira posição, o Texans 9-3 e na terceira posição da NFC, os Bears com 8-4. A quarta posição é os Steelers com 7-4-1. Esse 1 aqui é uma maldição. Só que o 4, lá do outro lado, é o Cowboys com 7-5. Então, mesma campanha, vamos dizer assim. Os Steelers estão na frente.
O Steelers ainda tá na exato, frente. Se exato. fosse comparar, mas... Quero ver quando chegar no 6. Não, e aí- o 6 da NFC é triste. E aí que olha acontece? agora. Agora é Chargers. bizarro. O Chargers tá em quinto somente porque perde a divisão pro Chiefs. Mas o Chargers tem uma campanha de 9-3. E ninguém tá falando. E ninguém fala nada. E o quinto colocado da NFC é o Seahawks com 7-5. São dois jogos de diferença. É muita coisa. Tá? O sexto colocado também. O sexto colocado é o Ravens com 7-5. E do lado de lá, o Redskins com 6-5. Então aí já tem uma grande diferença. Agora, o Playoff Hunt que é bizarro. Porque sétimo, oitavo, nono e décimo na AFC todos têm a mesma campanha. Com 6-6. Dolphins, Colts, Broncos e Titans. Ah, os times estão jogando mal. Meu irmão, o que interessa é isso aqui. 6 vitórias e 6 derrotas. Do lado da NFC, a gente já pega um Vikings que entrava numa hype, esse Vikings já é o campeão e não tem pra ninguém, não sei o que lá. Tem uma campanha inferior, 6-5-1. E aí Panthers 6-6, e aí depois começa a bagunça. O Eagles com 5-6 já é uma campanha negativa. Buccaneers. Não, o Buccaneers tem 4 vitórias. 5-7. Venceu agora, é verdade. E aí, olha... Aí começa 4. Não, 4 não é Nem nem fala, citar. Não, e... 4 não dá pra citar. Pois é, mas olha só, Bengals, que seria o 11º, tem 5-7. O todo poderoso Green Bay Packers, 4-7-1. Então até o Bengals Todo tem uma ferrado, nem o todo- quarterback tem mais. né? O vamos Bengals, respeitar. que é o Bengals, tem uma campanha superior ao todo poderoso Green Bay Packers de Aaron Rodgers. Então assim, acho que essa discussão esse ano, ela só vale no topo, porque o resto, o miolo dos times, Sim. a vantagem é muito clara para a AFC. Eu acho que é uma coisa histórica dos últimos anos. A NFC foi mais ou menos sempre igual. A AFC sempre teve o Patriots, o Colts, aí depois o Broncos, Aham. e um resto mais ou menos. E a NFC sempre foi, tipo assim, ter 5, 6 times. Esse ano é o oposto. E E a galera tá levando muito assim, sempre é assim. Esse ano não tá sendo assim. E só pra complementar, por isso que eu falei lá no início que se o Chiefs jogar o que jogou contra o Raiders, manter essa defesa dessa forma num playoff, cara, pode ser que tenha risco, tudo bem, já tem o bye quase que garantido, mas pode ser que saia logo depois do Pode bye. ser que termine em quinto. Pode. Meu jogo da Mas semana é verdade, Meu jogo da é semana verdade. é esse por causa disso. Pode. E aí o que acontece? Por exemplo, pegando uma equipe, por exemplo, com uma defesa muito forte como a do Baltimore Ravens, essa equipe pode não pontuar tanto e pode acabar sofrendo muitos pontos, porque a defesa é fragilizada. Não, eu acho assim, e também abre risco assim, deles entraram no tiroteio, por exemplo, quando foi contra o Patriots, que eles perderam de 42-40, ou 43-40, sei lá, foi um tiroteio e tal, só que na hora que precisou, o ataque não pontuou, e assim... E a defesa não segura. Agora, a defesa do Patriots jogou muito bem naquele jogo, mas só 40 pontos pra esse ataque, porque a defesa não segurou, você perdeu o jogo. Exato. Tipo, e só 40 pontos não é só, é muito bom, mas... E aí? Fez falta. Exato. Jogo da semana. O meu é exatamente esse que a gente já começou a falar, é Chiefs e Ravens. O nosso semana foi bem difícil, porque diferente da semana passada, a gente brincou, só tinham 2 jogos, a semana tem muito jogo. É verdade. Muito jogo legal. Ravens e Chiefs. Esse era o meu grande destaque. O Chiefs tá longe de estar garantido pra levar a divisão. Ainda pega o Chargers, acho que daqui a 2 semanas. Sem ser essa na O outra, Chargers né? está numa ascensão Então, tremenda. se o Chiefs, que a gente já falou segunda-feira na live sobre o ocorrido e tal, a gente já... Eu acho que a nossa última... A gente tinha que dar a nossa opinião e nunca mais. Mas já, como é que tá a cabeça do resto do time, sabe? O Mahomes apareceu no jogo contra o Raiders, não foi sua melhor partida, né? Fez ponto pra caramba, mas o Raiders é ruim. Ele, nossa, teve pelo menos uns 2 under or overthrows, assim, que Tyreek Hill sozinho, umas 2 ou 3 vezes, era pra fazer o touchdown. E a defesa continuou jogando, tinha melhorado, caiu de novo, e pega um Ravens embaladíssimo, né? Porque, tudo bem, tinha 3 derrotas seguidas, Joey Flacco sai, foram jogos teoricamente mais fáceis, apesar de pegar a Atlanta fora, mas Lamar foi lá, ganhou 3 jogos. O Ravens está completamente vivo, o Steelers perdeu, então o Ravens também ainda dá pra sonhar com a divisão, acho mais difícil, mas olho nesse Chiefs que, claro, pode ainda ser campeão da NFL, ninguém tá botando conta, mas pode terminar em quinto. São observações que a gente precisa fazer, porque realmente Pode cair de segundo e o Chargers passar e cair pra quinto, que é o primeiro time wildcard. Exato, vai. Eu peguei um jogo aqui também, diretamente, que vai influenciar diretamente nessa briga pelos playoffs da NFC, que é Vikings, que viaja até o Century Field para enfrentar o Seattle Seahawks. Vikings que está com 6-5-1 e o Seattle está 7-5. Então, assim, esse Seattle que muita gente desacreditou, a gente já tinha falado que a OL podia melhorar. O Marcelo é muito cara de pau. Eu tô há 1 ano falando que a OL vai melhorar. Aí outro dia o Marcelo concordou comigo. Aí o cara comentou que foi o Marcelo que tá falando disso. Aí eu falei. Sou eu.
Eu falei, Tá bom, Marcelo. eu falei. Volta aí. Eu falei. Não, um dia você falou, é verdade, Nelson, tá certo. Mas tudo bem. Seja como for, eu dei a cara a tapa. Ah, tu elogiando é fácil, porra. Não, mas voltando aqui o jogo, eu acho que esse jogo é importantíssimo. O Vikings saiu de um jogo contra o Patriots, onde foi completamente dominado, tudo bem que foi fora de casa, é difícil jogar contra o Patriots, mas foi dominado. E cadê aquele ataque aparecendo? Cadê aquela defesa que jogou muito bem? Sabe? Cadê? Só um time da NFC Norte é criptonita do Patriots. Só isso que eu deixo no ar. Barbericha? Não, tá tudo embaixo, cara. Mas tá tudo... Mas então eu quero ver só como é que esse Vikings vai chegar para enfrentar novamente fora de casa o Seattle Seahawks, que vem embalado, vem jogando futebol americano físico, correndo bem com a bola. Vai jogar em casa, já tá dentro dos playoffs se a temporada terminasse agora. Não é um jogo fácil pra... Então tem muita coisa em jogo aí, olha, partidaça, esse aí imperdível. Outro grande jogo da só pra rodada. avisar, esse é o Monday Night, tá? Desculpa, gente. Esse é o Monday Night. Eu falei, mas é o Monday Night, então... O meu é o Sunday Night. Boa. Jogaço. Parabéns à NFL que tá só botando jogo bom. E esse jogo aqui é pra gente ficar acordado até tarde, porque vale a pena. O melhor ataque da NFL enfrentando a melhor defesa da NFL. O melhor ataque e o melhor jogador de defesa enfrentando a melhor defesa. Talvez o segundo melhor jogador de defesa. Exatamente. É verdade. Eu diria que são os dois melhores jogadores de defesa. Exatamente. Então, o Los Angeles Rams de Aaron Donald, o melhor jogador da NFL no momento, e Chicago Bears com o segundo melhor jogador de defesa da atualidade, Khalil Mack, mas no geral uma grandíssima defesa, né? Será que o Trubisky joga esse jogo ou não? Cara, parece que ele pode que jogar. sim. O último Sim, jogo né? ele ficou perto, pelo que falaram. Até domingo tinha uma expectativa. Seria mais interessante para a partida que ele jogasse, né? Porque E o Bears joga em casa, né? o Bears joga em casa, o jogo vai ser no Soldier Field, então esse é um desafio muito interessante, porque a gente precisa ver como vai performar de fato a melhor defesa, o melhor ataque da NFL contra a melhor defesa. E como em contrapartida a melhor defesa atuando contra o melhor ataque. Então, interessantíssimo, um jogo também com muitas implicações. O Rams aí pode sobre 12-1 se vencer o jogo. Eu acho que eles falaram assim, eu acho que eles pensaram assim, cara, a gente não vai perder pro Giants, mesmo com Chase Daniels. Então assim, vamos poupar o Trubisky que não tá 100% pra ele poder jogar esse jogo contra o Rams. E acabou que perderam. Entendeu? Mas aí, falar, se o Bears ganhar a divisão, vai ser duro não dar o prêmio de melhor técnico pro Matt Nagy. Ele tem feito... A jogada final, que eles empatam o jogo... Não sei se vocês viram, cara. O cara tem que... Cara, mas é uma Philly Special, não sei se vocês viram. Porque o QB foi bloqueado, mas é uma Philly Special e o... Mas aí, ele confiou... Cara, o Derek Cole, ele foi um quarterback na jogada. Ele parou, ele olhou, ele viu a separação do Tony Miller e ele lançou. Tipo, o cara confiou nisso. E ele se tornou o jogador mais baixo a lançar um TD na história. Maneiro. Informação aí. Mas assim, esse jogo... Tem tanto ataque divertido. O Bears tem a melhor defesa, mas tem um ataque divertido. Então acho que vai ser dois ataques super divertidos. Mas eu acho que pra esse jogo ficar mais divertido, a gente precisa ver aí o Trubisky. Esse é um jogo bom pra ele jogar, porque a defesa... Não, você vai dar o Aaron Donald. Não jogar. Mas você mesmo disse, a defesa se você chegar a outro nível... Não, a defesa tem o Aaron Donald, o que mais? No momento só. No momento só, é isso que eu tô falando. Então a gente precisa ver também a criatividade que o Matt Nagy vai ter pra proteger o seu garoto. E aí, dica, move o pocket. Porque se ficar sentadinho ali no pocket, o Aaron Donald vai engolir. Porque assim, mal ou bem, você vê, a gente fala assim, 70% dos snaps dobrados. Cara, não tem muito mais o que fazer além disso. Tipo... Não, ou corre com a bola, cara. Sim, eu tô falando que é fácil também. Mas ele corre também, então acho que vai dar pra... Aliás, muita gente não acha... Ele voltou semana passada no snap count, essa semana então deve jogar mais, então... Eu acho o seguinte, se esse jogo for com o Chase Daniel, cara, sinceramente eu acho que os Bears não têm a menor chance de ganhar esse jogo. Não acho diferença se o Trubisky tão eu Mas depende, porque assim, aqui nós três não tem maior crítico do Trubisky do que eu. Mas eu acho o seguinte, se for aquele Trubisky que lançou 6 touchdowns num jogo aí desse ano, pode ser que dê caô. Mas sabe qual o problema? É isso que eu ia falar. O Trubisky, bem ou mal, cara, você criou um playbook pra jogar com ele. Exatamente. Playbook esse que ele vai passar curto, ele vai fazer poucas leituras e se der ruim ele vai correr, porque muita gente esquece dele, ele é atlético, ele corre, ele sabe correr. Então assim, você muda teu QB, cara, e aí que tá, você não muda teu QB pra qualquer um, você mudou pro Chase Daniel. Eu não gosto do Trubisky, mas eu acho ele é um reserva sendo a média. Tu tá com aquela imagem do jogo contra o Lions que ele jogou mais ou menos bem. Mas, cara, os reservas são ruins, cara. Os reservas são ruins. Ele é o tipo top 10 de reserva. Pô, eu tenho o Brock Osweiler. Que ganhou um monte de jogo. Que ganhou o jogo até. Ganhou do Bears, tá? Ganhou.
Não, isso daí agora. E o Broncos, olha, Encerra o meu caso. Ai, meu Encerra aí, Deus. porque tudo que falou agora... Chega, foi por terra. Galera, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência. Até a próxima semana. Até mais. Valeu.